Faz mais uma oração ao Senhor nesse instante. Ore a Deus, dando graças pela ressurreição de Cristo Jesus, dando graças porque a Páscoa se cumpriu. Aquela Páscoa dos judeus, sombra da verdadeira Páscoa que é Cristo, sombra da verdadeira libertação, que não é a libertação do Egito, é a libertação dos pecados. Não é a libertação de Faraó, é a libertação da tirania de Satanás, que não é uma terra, um pedaço de terra na Palestina, é o novo céu e a nova terra. Essa é a verdadeira Páscoa, e você é chamado a ser parte dela, a viver essa nova Páscoa, a experimentar essa verdadeira Páscoa. Oramos, Pai, com gratidão no coração, porque podemos cear, porque podemos, Deus, adorá-lo com nossos dízimos e ofertas, porque podemos adorá-lo mais do que com isso, é com a nossa vida, é com o nosso suor, é com o nosso trabalho. Podemos, Deus, doar e consagrar ao Senhor, porque na verdade tudo vem do Senhor, tudo te pertence, Deus, e por isso te honramos, por isso te adoramos nesse lugar. E agora, Santo Deus, consagramos a Ti todos esses atos de louvor, de culto, de adoração, todo gesto, cada frase, cada palavra, cada acorde, ó Deus, cada dízimo e oferta depositado, ó Deus, o ato de comer e beber em memória de Jesus e reafirmar que pertencemos ao Senhor, consagramos a Ti de coração e pedimos, vem nos edificar, vem nos abençoar através de Tua palavra, vem, Deus, nos ajudar no entendê-la, e que, Pai eterno, a Tua palavra aqueça a esperança em nosso coração, que a Tua palavra, Deus, avive em nós a consciência de quem somos e do que significa dizer Jesus ressuscitou. Oramos assim de coração em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Aqui no texto nós estamos no pós-ressurreição. Essa parte da narrativa aqui de Lucas ainda é o domingo da ressurreição. O texto começa dizendo, naquele mesmo dia em que as mulheres foram ao sepulcro, o mesmo dia em que o anjo fala com elas, em que elas eufóricas, alegres, animadas, chegam aos discípulos e anunciam a eles a ressurreição de Jesus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, cerca de 12 quilômetros de Jerusalém, uma caminhada de mais ou menos 3 horas. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam, tristes, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais ocorrências, quais notícias? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno,
que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 3 horas de sermão, explicando, expondo o que constava sobre Jesus nas Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, quando estavam ceando, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falava ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aí alguma coisa de que comer? Então lhes apresentaram um bocado de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse essas palavras, lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
que o Senhor nos abra o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo vai padecer, ou havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos juntos os últimos versículos. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, e tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Esses dois discípulos foram embora de Jerusalém, depois da crucificação, morte de Jesus. Sexta-feira passa, aquele sábado tenebroso, aquele sábado dolorido, aquele sábado triste. Que sábado foi aquele? Que sábado terrível. E eles talvez mal conseguiram pregar os olhos daquela sexta para o sábado, daquele sábado para o domingo de manhã, naquele domingo sem graça, naquele domingo também turvo, tenebroso, acinzentado. Olhando um para o outro, eles dizem: não tem mais nada para nós aqui em Jerusalém, vamos de volta para Emaús. As mulheres já tinham saído cedo para embalsamar o corpo de Jesus, segundo as tradições, segundo os rituais, e elas foram para o sepulcro. Eles dizem: vamos voltar para Emaús, e saem naquela jornada tristes, desanimados, desalentados, desesperançosos com tudo, e uma desilusão gigantesca na alma, pesarosos, caminhando de volta para Emaús. De repente, um outro viajante se coloca do lado deles. Eles não reconhecem o outro viajante. Normalmente caminhavam bem cobertos com os tecidos por causa do sol quente, e eles também não reconhecem, porque o coração está pesado, porque a alma está entristecida. Eles não reconhecem, porque o texto vai nos dizer que eles estavam como que impedidos de reconhecer, impedidos pela tristeza, impedidos pela desilusão, impedidos pela descrença, impedidos pelo desânimo, impedidos pela tristeza, impedidos por causa do condicionamento imposto da vida, do pensamento negativo, do pessimismo, do desânimo, do desalento. E a vida faz isso com as pessoas, a dor faz isso com elas, a tristeza faz isso conosco. A tristeza, a dor, o pessimismo entra na alma, entra no coração, toma o coração, e nós só enxergamos o mal, só enxergamos o ruim, só enxergamos o negativo, só vemos a tragédia, só vemos a desgraça diante de nós, só vemos as coisas ruins à nossa volta. O foco reverte e vira para aquilo que é mal, e só enxergamos o mal. Eles estão impedidos pelo próprio subconsciente, estão impedidos pelo próprio consciente, estão impedidos pelo próprio raciocínio, que eles olham, parece com Jesus, mas não pode ser, porque Jesus morreu, nós vimos a crucificação. Eles vêm daquela cena triste de Jesus crucificado, daquele horror, daquela violência toda, daquela agressão toda, daquele pavor todo, daquela vergonha toda, daquele fiasco todo que foi o grande movimento que eles haviam pensado iniciar em Jerusalém. Eles estão condicionados por isso, só enxergam o negativo, só enxergam o mal.
seguindo no caminho de Emaús, aquele viajante, aquele desconhecido caminhando com eles, pergunta para eles: sobre o que vocês vão conversando? Sobre o que vocês debatem tanto? Eles viram para ele e dizem: sobre as últimas coisas, as últimas notícias. É sobre o noticiário. O que nós debatemos é o jornal da manhã. O que nós debatemos são as últimas notícias da vida. O que nós debatemos são os últimos fatos. Você está por fora, vem de onde? Ele pergunta: que notícia? As últimas notícias do que aconteceu em Jerusalém. Todo mundo só fala nisso. Você é o único que não sabe. Você vem de Jerusalém e não sabe. Você vem de onde? Vem de Marte, não é? Você está por fora, como assim? Todo mundo comenta. Está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, está no jornal. Olha lá, nos jornais da TV, está nos jornais impressos. É o que todo mundo comenta, é o que todo mundo fala, é a realidade dominante, são os fatos prevalecentes, é o que se comenta o tempo todo mundo sabe e você não. E eles então contam para ele o que aconteceu. Eles contam para quem era o protagonista da história o que aconteceu, não é? E Jesus diz a eles, depois de ouvir as notícias, e mais do que ouvir as notícias, porque as notícias Jesus sabia. Depois de ouvir como eles interpretavam as notícias, depois de ouvir como eles interpretavam os fatos, depois de ouvir como eles liam a história, depois de ouvir como eles se sentiam diante do que estava acontecendo, Jesus diz a eles assim: nécios, tardos de coração. Tardos de coração é meio retardados, né? Vocês não entendem. Como assim vocês leem o jornal, mas não leem as escrituras? Como assim vocês veem as publicações, vocês conversam entre vocês, mas vocês não entendem as sagradas escrituras? Nécios e lentos de coração para compreender o que a Bíblia diz, para compreender o que Moisés disse, para compreender o que os profetas disseram, para compreender o que os salmos dizem, para compreender o que a sabedoria das escrituras fala. Tardos. E Jesus diz o texto, à medida que vão caminhando, eles têm uma aula de interpretação, uma aula de teologia bíblica. E Jesus começa em Gênesis. Jesus começa dizendo, falando da promessa em Gênesis, na queda do descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E Jesus passa pelo Êxodo, Jesus vai em Deuteronômio, Jesus vai em Juízes, Jesus vai em Isaías, em Jeremias, Jesus vai nos Salmos de Davi, nos Salmos de Moisés, nos Salmos de Salomão, nos Salmos de Coré, nos Salmos de Asaf. Jesus passa em Provérbios, Jesus vem em Malaquias, e Jesus finalmente chega no final do Velho Testamento, e eles estão chegando no final da jornada, na entrada de Emaús. Jesus faz menção de passar, seguir viagem. Eles dizem para Jesus: não, fica aqui conosco, é tarde, perigoso viajar, tem pouso na nossa casa. Jesus entra à noite, eles vão cear. Quando vão cear, o ritual é de um jantar normal, mas Jesus transforma aquele jantar normal na Santa Ceia, que havia acontecido poucos dias antes, na preparação da Páscoa. Na quinta-feira, eles haviam estado com Jesus, e naquela hora em que eles se assentam para comer, Jesus pega o pão, ergue, dá graças, parte o pão e dá a eles. E quando Jesus faz isso, eles olham um para o outro dizendo: é Jesus. É Jesus. Como assim? É Jesus, está vivo, ressurreto, não está morto. Naquela hora a Escritura abre na cabeça deles, as coisas se ligam, os fatos se alinham. Parece que uma luz
um brilho sobrenatural na alma. Agora a cabeça entende, agora o raciocínio acelera, agora a falta de sabedoria é compensada e são iluminados e eles compreendem. É isso que a Bíblia fala. Jesus desaparece do meio deles. Eles se levantam eufóricos. É de noite, não querem nem saber, nem jantam, vão embora de volta para Jerusalém. Mais 3 horas de caminhada, e naquele final de domingo à noite, talvez a volta eles nem fizeram em 3 horas, não é? A alegria fizeram em 1h30, 2 horas, e chegam em Jerusalém. E quando chegam, encontram os 11, encontram os outros discípulos reunidos, e eles chegam dizendo: Ele ressuscitou, Ele vive, Ele está vivo. Ou seja, para eles, naquele domingo pela manhã, a principal notícia era: Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi assassinado, Jesus foi injustiçado, Jesus está sepultado. Mas essa não é a última notícia. A notícia do dia é: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eles estavam agarrados às velhas notícias. Jesus estava dizendo a eles: não, o jornal de vocês está velho, o jornal de vocês é de sexta-feira à noite, hoje é domingo. Há uma notícia nova, há uma notícia melhor, há uma notícia maior, há um fato novo, há uma ação nova de Deus. Jesus está vivo, ressurreto dentre os mortos. Eles viviam de notícia atrasada, notícia passada. Tudo que eles contaram para Jesus está no passado, todos os verbos. Jesus contou a eles uma coisa que não está no passado. Jesus contou o presente. Ele está vivo, ressurreto. E quando Jesus dá essa notícia para eles, a notícia da manhã, a boa notícia, a notícia de hoje, irmãos, é que o provisório foi trocado pelo definitivo. A notícia de hoje é essa: o provisório foi trocado pelo definitivo. Havia uma ordem até aqui, que a vida era provisória, a morte era definitiva. Essa era a realidade. Era assim que funcionava. E eles estão tristes, estão desalentados, porque a vida é provisória, a morte é definitiva. Jesus morreu, Jesus não está mais vivo, Jesus está agora sepultado, túmulo lacrado, uma grande rocha na frente daquele túmulo, e esse é um estado definitivo. Eles não tinham uma esperança que ia além daquilo. Por isso estão desanimados, por isso estão totalmente desalentados. Mas de repente, diante deles está Cristo vivo, ressurreto, para dizer para eles e para mim e para você, que no passado a vida era provisória, a morte definitiva. Agora a morte é provisória e a vida é definitiva. A morte é que é provisória. Assim como Cristo esteve 3 dias no seio da morte, aqueles que morreram em Cristo podem ficar 2 dias, podem ficar 3 dias, podem ficar 1 ano, podem ficar 4 anos, podem ficar 20 anos, podem ficar 100 anos, mas um dia, da mesma maneira que Cristo ressuscitou dentre os mortos, aqueles que creem nele ressuscitarão também. Agora, irmãos, aquela alegria que era provisória, a esperança deles era provisória. Eles diziam assim: esperávamos que Ele fosse aquele que libertaria Israel, e a esperança passou. Esperávamos, não esperamos mais. Agora, naquela manhã, há uma notícia nova diante deles, dizendo: podem continuar esperando. A esperança está viva, a esperança é concreta, a esperança é real, a esperança não é passageira, não é provisória, a esperança se concretizará, e Jesus está vivo diante deles para testemunhar para eles que a esperança é real. Ele é de fato a esperança. Eles diziam: nós achávamos que era, agora não achamos mais. Mas agora eles estão sendo restaurados na esperança, estão entendendo: Jesus é a esperança, sim. Jesus é a esperança viva. Eles viviam agora o luto
a derrota, a dor, a humilhação. Eles vivem agora a dor, eles estão ali de luto, pela morte de alguém querido, de alguém em quem firmaram a vida, de alguém por quem redesenharam a vida, de alguém por quem renunciaram tanto, e agora estão dizendo, vamos voltar para aquela vida medíocre, para aquela vida triste, para aquela vida pequena, para aquela vida limitada, sem uma esperança. Daqui a pouco vamos morrer e acabou tudo. E agora, irmãos, eles encontram Jesus vivo, ressurreto, e Jesus diz a eles, não é a vida que é provisória, a morte é que é provisória, a morte é que é o estágio intermediário, há uma vida maior que a morte. E a boa notícia daquela manhã é que aquilo que era o provisório foi trocado pelo definitivo. Segundo lugar, a boa notícia daquela manhã, a notícia de hoje, a notícia daquela manhã é que o circunstancial foi trocado pelo eterno. Aquilo que é circunstancial foi trocado por algo eterno. Olha o que eles estão dizendo, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Sabe o que eles estão esperando? Eles estão esperando que Jesus liderasse um grupo de soldados, um grupo armado. Eles estão esperando que Jesus promovesse uma revolução armada, que Jesus era uma espécie de Macabeu, que libertou o povo um pouco tempo antes, numa batalha que venceu. Eles estão esperando Sansão, eles estão esperando um Davi, eles estão esperando um Saul, que os lidere em batalhas. Eles estão esperando um velho Josué, que os lidera na conquista, na posse da Palestina. Eles estão esperando alguém que expulse os romanos de lá. Eles estão esperando alguém que os lidere politicamente, que os lidere circunstancialmente. Eles estão esperando alguém que lhes dê condições financeiras favoráveis, condições políticas favoráveis. Eles estão esperando alguém que melhore suas casas terrenas, que melhore sua cidade, que os lidere como rei terreno. Eles esperam algo circunstancial, eles esperam algo local, eles esperam uma libertação geográfica, eles esperam algo pequeno, porque assim como Josué os introduziu na terra, e agora eles não são mais donos da terra, venceram as batalhas do passado e agora perderam uma batalha, e Jesus está diante deles, irmãos, para dizer a eles, troquem o circunstancial pelo eterno. Eu não vim dar a vocês uma libertação política, eu não vim por causa do mercado, eu não vim por causa da economia, eu não vim por causa da educação, eu não vim por causa da política. Eu estou aqui diante de vocês por causa da vida eterna. Eu não vim aqui vencer César. Jesus está dizendo, eu vim aqui vencer o diabo, eu vim aqui vencer a morte, eu vim aqui vencer a condenação. Eu vim dar a vocês vida maior do que essa vida pequena que vocês vivem de 50, 60, 90, 100 anos. Eu vim trazer a vocês a imortalidade, eu vim trazer a vida eterna a vocês. Eles estão ali desalentados, tristes, por causa da notícia que eles tinham lido por último, a morte de Jesus. Mas diante deles está a boa notícia daquela manhã. Naquela manhã, enquanto aquele túmulo estava fechado, soldados à porta daquele túmulo, de repente brilha uma luz, um anjo está presente, aquela pedra é removida, tirada para o lado. Os anjos assustam, aterrorizam aqueles valentes soldados romanos que caem desmaiados de pavor diante dos anjos. Cristo ressuscita dentre os mortos, e não é uma mera ressurreição, é uma intervenção divina, é a inauguração de um novo tipo de vida. O apóstolo Paulo em Coríntios 15 diz, ele é a primícia dos que dormem, irmãos, é o primeiro que acorda, é o primeiro que ressuscita com uma nova natureza de vida, é o primeiro ser humano que ressuscita para não morrer mais. Preste atenção,
A ressurreição de Cristo não é a ressurreição de Lázaro, não é a ressurreição de Talita, não é a ressurreição de Dorcas, não é a ressurreição de Eutico. Na verdade, esses foram ressuscitados só para mostrar que Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos, mas morreram novamente. Cristo ressuscitou de uma vez por todas para vencer a morte. Cristo está ressuscitando e inaugurando um novo tipo de existência, preparando um novo tipo de vida. Ele está inaugurando a imortalidade, Ele está inaugurando a vida após a morte, Ele está inaugurando o fim de todas as doenças, o fim de todos os óbitos, o fim do luto, o fim da morte, o fim da dor, o fim da desesperança. Ele ressuscita. Essa é a notícia. Essa é a boa notícia da manhã daquele domingo. Jesus está vivo. A notícia é que aquilo que era circunstancial foi trocado por algo muito maior. Eles esperavam a libertação ali da Palestina. Jesus está oferecendo a eles a vida eterna. Eles esperavam um reino terreno. Jesus está lhes oferecendo o reino eterno, o reino celestial, o reino do céu na terra. Jesus está dizendo: está começando agora um novo tempo, uma nova era, está sendo inaugurado uma nova realidade. O reino de Deus é chegado, o reino do céu começou, está acontecendo, e a ressurreição de Cristo é a primeira ressurreição dessa espécie de ressurreição que acontecerá ao longo da história. Algo eterno está sendo inaugurado, iniciado. Terceiro lugar, nós podemos dizer que a notícia de hoje não é só que provisório é trocado pelo definitivo, circunstancial pelo eterno. A notícia de hoje é que o possível deu lugar ao impossível. É que as coisas possíveis, limitadas, deram lugar ao impossível. Ele morreu. Quem morre não volta. Segundo a medicina, não ressuscita. Segundo qualquer ciência, não ressuscita. Pela lógica, não volta. Pela constatação humana, pela observação e verificação humana, morte é um estado irreversível. Não há remédio, não há cirurgia, não há ação humana para reverter. E eles sabiam disso, por isso estão tão tristes, por isso estão tão desalentados. Por isso, para eles, aquele sábado, aquele domingo haviam sido terríveis. Por isso, eles voltam para Emaús, desanimados, tristes. O texto é claro em dizer que quando Jesus pergunta: que é isso que preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais, versículo 17, o texto diz: pararam entristecidos. Eles param, e a ideia do entristecidos aqui é com o rosto caído. Eles nem olham para Jesus. Eles viram para Jesus e nem olham, pesarosos, tristes, porque eles sabem que a morte é irreversível. E eles olham e conversam com Jesus e caminham com Jesus. Jesus anda do lado deles, Jesus explica as escrituras para eles, Jesus entra na casa deles, e só quando ele parte o pão, os olhos são abertos, o entendimento é agora aberto, a cabeça agora vai raciocinar de uma maneira além da lógica humana, além da perspectiva humana, além do conhecimento humano chamado ciência, além das experiências humanas ao longo da história. Agora eles percebem que aquele que foi morto, aquele que eles viram morrer, aquele que eles viram sepultar, aquele mesmo ressuscitou dentre os mortos. Há um milagre diante deles, há um sobrenatural diante deles. Cristo ressuscitou dentre os mortos, o impossível aconteceu. É aquela mensagem de Gabriel a Maria. Quando Gabriel diz a Maria: você estará grávida e você dará à luz, você terá um filho, e esse filho que você terá será o Salvador do mundo.
Maria diz: como? Eu não tive relações sexuais com homem nenhum, eu estou noiva, ainda não consumamos o casamento, é depois que eu me juntar a José. O anjo diz: não, Maria, impossível aos homens, mas possível a Deus. Impossível aos homens, mas possível para Deus. Agora se abre uma nova perspectiva de vida, se abre uma nova janela na alma, na cabeça, no raciocínio. Agora abre uma nova janela e entra a luz do céu, entra uma perspectiva do céu. Não é a vida apenas na perspectiva horizontal, não é a vida apenas na perspectiva dos seus 100 anos, 70 anos, 80 anos, não. Agora a perspectiva sobrenatural entrou, o impossível também é contabilizado, e Jesus está vivo diante deles. Eles, eufóricos, saem dali, vão para Jerusalém, chegam em Jerusalém dizendo: gente, nós encontramos Jesus, nós vimos Jesus. Aí o outro diz: eu vi também. As mulheres dizem: não falamos, nós vimos, o túmulo está vazio, os anjos disseram que ele ressuscitou. E eles estão ali alegres, eufóricos, e de repente Jesus está no meio deles. Estão abraçando um ao outro, de repente alguém olha: é Jesus! E aí, que festa, que alegria, irmãos, que domingo memorável, que domingo maravilhoso aquele. Eles acordaram tristes porque não sabiam da notícia, mas à medida que o domingo segue, eles vão tomando ciência da notícia, das mulheres na madrugada ali no túmulo, a Pedro e João que vão ao túmulo verificar, aqueles que já haviam visto Jesus. Agora Jesus está no meio deles, vivo, ressurreto. A boa notícia é: o possível, limitado, deu lugar ao impossível. Naquele domingo, aquela manhã, aconteceu o milagre dos milagres. Naquele domingo pela manhã, o Deus Criador desceu do céu à terra, abriu as portas daquele túmulo. O Deus Todo-Poderoso desceu à terra, derrotou os braços fortes da morte. O Senhor quebrou as correntes poderosas do inferno. O Senhor escancarou as portas do Hades. O Senhor desceu de forma sobrenatural e levantou Jesus dentre os mortos. Um milagre aconteceu no domingo pela manhã. Uma coisa sobrenatural, uma coisa fora da ordem dos fatos, uma coisa fora da ordem da natureza, porque não é a natureza, é o Criador da natureza. Não é o poder do cosmo, é o poder do Criador do cosmo, é o poder do autor da vida, é o poder do inventor da vida. Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, e Cristo ressurreto aparece diante dos discípulos naquela manhã. Algo glorioso acontece. Algo sobrenatural acontece naquele domingo. E queridos, nós podemos dizer que ainda há muita gente sem alento, sem perspectiva, sem esperança. Quantas pessoas estão machucadas, feridas, decepcionadas, foram traídas pelo mercado, traídas pelo cônjuge, abandonados. Quantas pessoas foram enganadas pelo líder religioso, o pastor, o padre, o sacerdote, sei lá, quanta decepção, como aquele povo estava decepcionados com os sacerdotes, decepcionados com a liderança espiritual deles, decepcionado com o arranjo político daqueles dias. Porque, irmãos, a esperança maior da vida não é a esperança horizontal, a esperança maior da vida não é a política, não é a econômica, a esperança maior da vida não é o arranjo da vida terrena. A nossa esperança na vida não são os 40, 50 anos, 70 anos, 90 anos, os 100 anos que você possa viver. E se você morrer muito idoso, vai morrer com 102, 103 anos, 104 anos.
Mas a nossa esperança não é morrer aos 100 anos, a esperança não é o líder religioso, não é o pastor, não é o presbiterianismo, nossa esperança não é o Calvino, nossa esperança não é o Lutero, nossa esperança é o Criador, é o soberano dos reis da terra, é Jesus. A nossa esperança é Deus que nos dá, que nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança é a ressurreição. A nossa esperança é a imortalidade em Cristo Jesus. Essa coisa pequena de estudar, trabalhar, casar, ter filhos, essa coisa pequena de ter roupa, carro, viajar, não é tudo. Não é só isso, irmãos. Não é só isso. Não é só o natural, não é só a vida natural, a força, a matemática, a física, não é só a perspectiva horizontal e natural da vida. Nós somos chamados para uma esperança sobrenatural. Nós cremos no impossível, nós cremos no milagre, nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição de Cristo. A notícia dessa manhã é que o impossível acontece sim, que milagres acontecem sim. O texto termina dizendo: Jesus aparece a eles, diz a eles, era necessário que acontecesse tudo conforme as Escrituras. E aconteceu tudo conforme as Escrituras. Agora é importante que vocês preguem arrependimento. É necessário que vocês preguem a mensagem do Evangelho àqueles que ainda não sabem das boas notícias. Agora é necessário levar a boa notícia para aqueles que ainda não sabem, para aqueles que ainda estão como os discípulos no caminho de Emaús, para aqueles que ainda estão na desesperança, na tristeza, no desalento, aqueles que estão frustrados porque tudo que esperavam era nos homens, era na vida, era na política. Agora é tempo de você levar esperança para aqueles que depositam a esperança na política humana. Agora é tempo de vocês levarem a mensagem do que aconteceu nesse domingo pela manhã. Vão e preguem, anunciem, proclamem, tornem conhecido, levem esse fato, espalhem a notícia. Se você gosta de fazer fofoca, então conte essa notícia à vontade, as outras não. Tem gente que não consegue guardar notícia, mas então, pois é, essa pode contar. Fala, essa tem gente que não conta. Não, fale a vontade de Jesus, espalhe a vontade sobre Jesus, espalhe o fracasso do diabo, o fracasso dos homens, o fracasso do inferno, e conte a vontade, a vitória de Cristo ressurreto, porque muitos precisam dessa notícia. Eles voltam, diz o texto, para Jerusalém. Depois de ter ido para Betânia, Jesus foi assunto aos céus diante deles, entregando a missão do anúncio a eles. E o texto termina dizendo: eles então, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Nós só estamos continuando essa história. Por isso estamos aqui louvando a Deus. Por isso estamos aqui tomados de alegria. Por isso estamos aqui e tem uma alegria maior do que as tristezas da vida. Tem uma esperança maior do que os desesperos da vida. Tem um alívio maior que as dores da vida. Irmãos, nós precisamos atentar para essa verdade. A notícia de hoje é: Jesus ressuscitou, Jesus inaugurou a imortalidade. Aqueles que morreram em Cristo, diz Paulo, ressuscitarão também com Ele. Sabe o que acontece? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que um dia nós encontraremos o Cleopas, os dois que estavam no caminho de Emaús, cuja mente era tardia para entender a Escritura, e até que então entenderam, finalmente compreenderam a Escritura. E se você
abrir sua mente, e se você entender a Escritura, você entenderá que aquele parente querido, a tua mãe, o teu irmão, o teu marido, o teu filho, aqueles que morreram em Cristo, um dia nós nos encontraremos todos, assim como Cristo, depois de morto, apareceu a eles, e eles se reencontraram e celebraram a imortalidade. Um dia reencontraremos nossos queridos irmãos. Eu estava meditando nisso, e nessa hora sempre vem à mente alguns nomes queridos. Aqueles nomes que vêm à mente, não é? A gente pensa assim, o Azor, nós vamos ver aquele sorriso de novo. O Marcão dirigindo louvor lá no céu. Seu Luiz Fernando com aquela voz. E assim, você puxa a lista. Sabe qual é a boa notícia desse domingo de manhã, meus queridos? É que Cristo ressuscitou, venceu a morte, e aqueles que morreram, um dia os abraçaremos de novo. Aqueles membros queridos nossos, que já foram. Lembra da Dona Eulália? Lembra das nossas irmãs Carmélia? Lembra? Lembra? Pois é, mantenha vivo na sua memória. Não seja tardio na mente. Abra sua mente, entenda a Escritura, porque é isso que a palavra de Deus está dizendo. Cristo inaugurou a imortalidade. Agora seguimos com grande alegria. Não é tempo de luto, não é tempo de desesperança. Irmãos, não viva pela notícia de ontem. A notícia de ontem tem a ver com os assassinatos na creche. A notícia de ontem tem a ver com os horrores da guerra. A notícia de ontem tem a ver com a corrupção, com a política. A notícia de ontem tem a ver com o assassinato, com o roubo, com a traição, com a mentira, com o fracasso humano. A notícia de ontem tem a ver com o óbito, tem a ver com a morte. A notícia de ontem tem a ver com aqueles queridos que morreram. Mas a notícia de hoje é: Jesus ressuscitou, inaugurou a vida eterna, e aqueles que crerem em Cristo ressuscitarão e viverão eternamente com Ele. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Amém.